Hoje não se aprende mitologia, e aprendia-se no século XVI, porque no século XVI se liam os clássicos. E, portanto, na escola lia-se Horácio, não é? E Platão e Virgílio. E, portanto, aprender mitologia era adquirir uma chave para uma literatura inteira. Com aquela chave abria-se tudo o que se estava a escrever, todas as poesias que se estavam a publicar por aí fora. Hoje, essa chave só abre livros do passado. Já ninguém está a escrever com mitologia greco-romana as suas narrativas ou os seus poemas. E, portanto, parece que a chave vai se tornando menos inútil numa época que estava aparentemente muito virada para o presente e pouco para o passado, e isso causa um problema no ensino, sem dúvida. Ainda em relação ao professor Jung, para vermos este cuidado com que foi feito, nós começámos a trabalhar, portanto, escrever todos os dias, para cá, para lá, Macau para Lisboa, Lisboa para Macau, constantemente mandava uma versão, corrigia, alterava, e para verem o nível, a consciência cultural e científica, a certa altura, diz-me ele assim, então, mas o Camões diz que a Artemisa é loira, mas então ela não tem os cabelos prateados, como é que ela pode ser loira ou cabelos de ouro? Ela devia ter os cabelos brancos ou branqueados. E realmente eu fui buscar uma lista de poetas gregos que diziam que ela era loira, e está certificado pelos poetas e filósofos que ela é loira. Simplesmente a deusa é uma força que se manifesta de muitas formas, não é? Com aparência mais ou menos humana, com representação astral, às vezes invisível, anicónica, é uma força, não é? E então ela pode ser invocada como Artemisa, como Diana, mas também pode ser invocada como Titânia, como Lucina, como Selene. São tudo títulos da mesma deusa, não é? Da mesma divindade. E em uma dessas manifestações, que é Selene, não é? Que é a lua, então realmente ela tem os cabelos de prata, porque se diz que a lua tem essa luz prateada, não é? Então aí ela tem os cabelos de prata. Mas, enquanto Artemisa, ela é como o irmão loira, não é? Como Apolo, são os dois loiros, e isto é para vermos o detalhe, a consciência de um tradutor que para ali para ver, mas o que é isto? Que cabelos são estes? Como é que eu vou traduzir isto? Como é que eu vou encarar este pormenor aqui? E portanto, é extraordinária consciência do professor nos seus trabalhos. Aquela palavra que o Spencer lhe falou, coreia, é uma palavra grega para danças, não é? Que existe em português em coreografia, não é? Portanto, quando se faz um bailado, coreógrafo é a dança. E vemos ali que houve problemas na tradução. Eles não perceberam que aquilo era dança. Há ali uma parte em que se vê que eles não percebem. Portanto, é preciso conhecimentos de grego e é preciso para traduzir Camões. Não é? Discute-se se Camões saberia grego ou não saberia, mas ele usa as palavras, por via latina pelo menos, palavras cultas, não é? Helénicas, e as coreias, que hoje não se diz, mas diz-se as coreografias, não é? As coreias ali tinham esse sentido. Em relação ao desejo, isto é outro aspecto muito interessante, e voltamos ao que o professor disse. Cada editor apresenta um texto diferente. Nós, nos manuscritos, nas fontes antigas, temos as duas, aquela opção do desejo, ser o desejo intenso ou o desejo imenso, e o fogo intenso ou o fogo imenso. Porque os próprios copistas trocaram. Desde que fizesse a rima, estava bem. E, realmente, ela conhecida, e estava ali no título, pode um desejo imenso. Não é? Agora, é preciso depois ver, nas fontes antigas, qual seria a verdadeira rima. Se era o desejo que era intenso ou imenso, ou se era o fogo que era intenso ou imenso. Porque, como digo, os próprios copistas andaram nesta dúvida. E, claro, eu achei que desejo imenso, concordando com um dos copistas, que desejo imenso é muito bonito e até pegou. Não é? Toda a gente conhece o verso como pode um desejo imenso. O problema é depois lá embaixo o fogo intenso. O que é isto? Quer dizer, um fogo intenso. Não há um fogo que não seja intenso, não há intensidade do fogo.
O fogo arde é fogo, não tem graus de intensidade. Realmente, a versão antiga, e sempre baseada nos manuscritos, de dizer que é o desejo que é intenso, e aí faz todo o sentido, um desejo intenso, que era isso que o Camões queria dizer, e então abrasar-se num fogo imenso. Então trocámos-nos a volta ao verso e adotámos esta versão que está nos manuscritos, que está balizada nas autoridades, nas fontes, mas que não é a mais conhecida por toda a gente. Que ele próprio no título tinha uma e depois no texto cá em baixo tinha a outra. Portanto, e para vermos a quantidade de dificuldades que se perfilam neste trabalho de tradução. E então, agora já poderia passar a minha intervenção, ao meu PowerPoint. Vamos então falar um pouco, como disse o Spencer, que estas odes, que eu chamo aqui omitidas e desprezadas, não é? Ele diz que há uma antologia que nem uma única ode tem, sendo elas 14. Como é que se vai fazer uma antologia de um poeta quando não se põe uma composição representativa dessa forma, não é? Desse género. Este é um quadro romântico, em que temos aqui, reconhecemos logo a cara do Virgílio, também é aquela cara que está ali, do gigante entre os gigantes, portanto é fácil ver que este é o Virgílio. Aquele é o poeta Vário, de quem Horácio também nos fala. Este, sempre suporei que é o próprio Mecenas, porque está na casa de Mecenas, na vila de Mecenas. E aqui temos o nosso Horácio, que é mais ou menos sempre assim que depois foi representado na pintura europeia, o Horácio das Odes, não é? Pronto, ele tem uma história muito interessante, ou pelo menos ele construiu uma narrativa muito interessante sobre ele, de ser filho de um liberto. Um liberto é uma pessoa que foi escravo e que foi alforriado, e depois que não tinha muitos meios, mas que ainda assim o pai o mandou para Roma. Mais tarde consegue ir a Atenas para estudar os mestres. E este homem, este Horácio, resolveu fazer uma revolução poética em Roma e, para andar para a frente, resolveu olhar para trás. E fez então uma arqueologia, eu chamei isto de uma arqueologia poética. Portanto, ele foi buscar uma forma e uns temas que tinham estado em uso na Grécia quase 700 anos antes, e depois tinham tido a sua fase de abandono e de substituição por outras. E eram chamadas odes. Odes, mais uma vez, Fábio Viana Pérez, odes significa canção, música, está ligado ao aedo, que é cantor. Portanto, eram composições para cantar, não é? Eram cantigas de amor que foram cultivadas nesta forma pela poetisa Safo de Mitilene, pelo seu conterrâneo e coetâneo Alceu, também de Mitilene, e depois seguidas por Arquíloco e por outros poetas. E depois aqui tinham caído em desuso. Pronto. E as odes eram uma poesia muito pessoal, muito íntima. São uma poesia de intimidade que fala do amor ou dos amores, mas com uma grande delicadeza. E é isso que fica das odes. Tudo é muito elevado, tudo é muito suave, tudo é muito embelezado, esses sentimentos. Há uma mais famosa, Oda a Afrodite, de Safo de Mitilene, tem também uma invocação a uma deusa para que a ajude nos amores. E vamos ver que Camões vai fazer isso, mas usando a Selene. Portanto, a deusa que é a irmã de Apolo, ou Apolo Hélios, e, portanto, muito mais ligada à poesia das odes do que Afrodite. Ele também vai fazer uma invocação à deusa para que o ajude. Portanto, esses hinos religiosos aos deuses eram o contrário das odes. É isso que eu explico na introdução. Exato. Portanto, os hinos não podia aparecer o autor, o compositor, não podia aparecer nada pessoal, não eram tocados à lira, eram com vários instrumentos e não eram singulares, eram por coros. Havia mais do que um coro que, ao mesmo tempo, entoava os hinos religiosos, como são hoje os hinos nacionais, sempre em coro, em grupo, e os hinos não falam muito de quem os compôs, não tem lá nada do propriamente poeta. Exatamente a mesma coisa. E o Camões fala nisto, às odes e aos hinos, e às formas mistas
de in-ode, como também o Camões fez. Então, o que ficou aqui, não, só um instante, o que ficou aqui foi que nós isolámos um conjunto de 3 odes que eram dedicadas a Aquiles de Ftia, que é o famoso campeão dos gregos na Guerra de Troia, a que chamámos Aquileida, que é um título clássico, está balizado por autores antigos também, e essa trilogia juntámos as outras 11, não é? Odes que existem com outros temas e que nos dão um retrato do seu tempo, do seu meio. Dizia-se, certos mitos que há sobre o Camões, estava isolado, não tinha relação nenhuma com os poetas do seu tempo, ele foi para o Oriente, foi esquecido. Ele vê-se exatamente o contrário, está em íntima relação com os poetas do seu tempo, como o infante Dom Luís, o Dom Manuel de Portugal, que era um poeta da anterior geração, também com que ele se relaciona muito, e era muito, muito importante para aquele tempo. Diz-se até, é bastante discutido, se não teria sido Dom Manuel de Portugal a introduzir o soneto e não Sá de Miranda, portanto, para verem o nível deste poeta. Portanto, Camões estava intimamente relacionado com outros poetas portugueses, estava intimamente relacionado com a mais alta aristocracia da corte, que é a Dona Francisca de Aragão, que já se conhecia uma carta e que há mais 2, e que era uma personagem altíssima naquele tempo. Nem consigo resumir a carreira, porque é uma carreira esfuziante, mas ela era sobrinha do governador da Índia quando Camões para lá foi, e depois ela própria vai casar com o embaixador da Espanha na Alemanha e vai ser mãe de 2 vice-reis. E, portanto, temos a ver o nível desta mulher de estonteante beleza, que foi uma das paixões platónicas de Camões, e que ele fala com imensa delicadeza e respeito e admiração. Portanto, isto será a capa do livro, que já tem ali o título também em chinês, e da versão, como eu disse, de Macau, que depois há outra, a versão com o Spencer, que tem o inglês e o texto de Camões. Podemos então passar. Ora bem, e depois, uma altura, diz-me o Spencer, eu até fiquei assustado. Esta ode eu aqui não gosto. Eu não gosto, como é que é? O ávido, não é? Aquela questão do ávido. Eu não gosto desta. E eu disse, olha, pois a ode não é de Camões, essa ode é uma tradução literal do Horácio. Portanto, tu não gostas do Horácio, não é de Camões, não é? Não há lá nenhuma ideia de Camões, não é? Todas as ideias são de Horácio. É uma tradução literal, ele começa por fazer traduções literais, não é? E depois vai se emancipando, já faz umas traduções criativas, depois, em vez de traduzir uma ode inteira de Horácio, já vai combinar vários pedaços de várias odes, vou ali buscar uma estrofe, vou ali buscar outra, compõe uma nova ode com várias fontes horacianas, não é? Esta é muito engraçada, porque ele imagina-se a voar, não é? Voar pudera sem penas ao monte do Parnaso e Atenas. E então é para ver como todos estes referentes clássicos são cultivados por Horácio, que, como digo, é um homem que vive 6 séculos depois das odes e que mesmo assim diz, agora vou fazer a ode para os romanos, agora vou fazer a ode em latim. E recriou as coisas, não é? Depois tem mais um verso, o metro, mas que faz a tal arqueologia poética. E é isso que o Camões vai fazer. Então, se o Horácio fez reviver as odes de Safo e de Alceu, eu vou fazer reviver as odes de Horácio agora, nestes 15 séculos depois. É interessantíssimo estas fontes, como é que se vai, como eu digo, caminhando para a frente ou olhando para trás. É este exercício muito interessante. Bom, um caso especial é contacto com o senhor Dom Luís, o Sereníssimo Infante, irmão do rei. Portanto, estamos a ver, como eu disse, o nível de contactos de Camões, não é? As pessoas ficaram um bocado impressionadas porque ele acabou mal e pobre e tal. E depois houve aquele mito romântico do poeta maldito e marginal. Vamos esquecer isso. Camões teve altas proteções, altos patrocínios, grandes amizades com vice-reis, com governadores da Índia, que lhe deram tudo o que ele queria e mais alguma coisa. E teve uma bela vida no Oriente, que foi onde realmente foi mais feliz, onde teve mais dinheiro, um bom emprego em Macau, como provedor. Foi assim o grande emprego que ele teve
na vida dele, embora soubesse que era provisório, porque era uma comissão de serviço de 2 anos, não podia estar mais, mas onde era altamente remunerado, como disse ali a aluna, e muito bem. Portanto, nós fazemos um estudo tipológico, são 11 quintilhas, em lira. O tipo da lira é uma poesia específica trazida para a Espanha, criada por Bernardo Tasso e trazida para a Espanha por Garcilaso de la Vega, e depois, só tem uma, atenção, mas essa uma de Garcilaso depois serviu para todo o tipo de imitações. Sabemos que o Sá de Miranda era muito amigo de Garcilaso. No caso deste homem, Dom Luís, ainda é mais interessante, porque ele chefiou o contingente português no ataque a Tunes, à fortaleza de La Goleta, onde esteve Garcilaso, e, portanto, ele conheceu o introdutor da poesia italiana na Península, que é também o introdutor em Portugal, pois por via dos seus seguidores e imitadores portugueses. Portanto, o Camões confessa essa dívida a Garcilaso constantemente e como grande admirador deste seu inspirador. Portanto, é uma epístola, uma carta propiciatória, em forma de ode laudatória. A autoria é indisputada e inquestionável. Vamos passar? Bom, isto é um bocadinho a carreira, toda a gente diz tudo e mais alguma coisa sobre o infante Dom Luís, mas enfim, é um homem muito interessante. Também se diz que se dedicava, e não sei se é verdade, à alquimia, mas às ciências de certeza. Teve uma carreira, como era de esperado, o irmão do rei, 5º duque de Beja, 9º condestável do reino, grão prior do Crato, etc. Quem identificou o destinatário como sendo o Dom Luís foi a filóloga alemã, a Dona Carolina Michaelis de Vasconcelos. O que é interessante é que Camões não fala para ele como o súbdito do irmão, não é? Fala para ele de poeta para poeta. Esse é o nosso diálogo entre 2 poetas. E o Dom Luís manifestou interesse em conhecer a poesia do Camões e disse: bom, mande cá uma antologia sua, das suas coisas, que eu quero saber. E ele pensou: vou ter aqui um patrocínio, um mecenas, vou ter aqui um protetor, e faz uma recolha e manda esta ode como a carta de cover letter, portanto, a carta que levava a encomenda, o pacote, o manuscrito dos outros poemas dele. Portanto, parece uma carta de circunstância. Isto é só um bilhetinho de cortesia para remeter a poesia. A ode não deve ter muito interesse. Bom, e vemos aqui algum exagero. A glória do infante é ser superior a Virgílio, a Orfeu, a ser um poeta apolíneo, um estratega militar, um dramaturgo e o grande vencedor de Tunes. Não sabemos se isto é um crescendo ou não, quer dizer, se é mais importante ser superior a Virgílio e Orfeu, ou se é mais importante ser o vencedor de Tunes, mas essa ordem não fica clara. Vamos passar. Bom, então aqui temos já com a tradução do professor Zhang, já temos aqui a referência em que ele fala que o infante é superior ao teatro antigo e contemporâneo. Os garamantes são os magrebinos, não é? E depois vem uma referência um pouco, aqui começa a ficar complicado, estas coisas que não se percebem sem o contexto. E então diz aqui: a luz que o sol derrama na terra enobrecida por vós, já tem de todo escurecida. Quer dizer, mas não chega a ultrapassar Virgílio e Orfeu, e ele ainda tem que ultrapassar o sol, o infante, e é mais importante, a luz do infante, o brilho do infante, cega ao sol. Mas o que é isto? Estamos aqui, isto é humor, está a fazer pouco, é uma hipérbole, é o exagero, é cortesania. O que será esta referência? À partida não é claro. Isto levou a que o tradutor alemão, Wilhelm Storck, da poesia de Camões, dissesse que não gostava da ode, que isto era muito confuso, que devia estar adulterada pelos copistas, com certeza o texto chegou-nos todo estropiado, porque aquilo não se percebe nada, e depois tal era a embirração que decidiu que ela não era de Camões. Não é de Camões, disse assim simplesmente. E virou-se para a Dona Carolina e disse: você agora tem que desmentir tudo o que disse e vai dizer que não é de Camões. É esta a história dos apócrifos. É uma burla, esta história dos apócrifos, não é? Não é de Camões porque eles não gostam. E não gostam porque não percebem.
Quando percebem, então percebem que é de Camões. Mas é preciso todo esse processo de aferição da autenticidade através de realmente decifrar o sentido. Já agora vamos ver aqui cá está. Essa tal, o brilho dele, não é? A qual primeiro a aurora vira depois do sol em um só momento, ela esqueça alguma hora ou possa o esquecimento, tolher o seu contínuo crescimento do dia. Bom, o Storck fez logo aqui uma asneira monumental. E em vez de a aurora vira o brilho do infante, ele começa a ler aqui o qual, primeiro, a aurora virá, leu isto como uma forma verbal, virá depois do sol. Mas não do verbo ver, e sim do verbo vir. Portanto, estamos a entrar em grande sarilho e diz ele assim: olá, então, mas em que raio de mundo é que a aurora vem depois do sol? Isto é ao contrário. A aurora vem antes do sol. A aurora é o anúncio do sol. Portanto, ele já baralhou tudo e já não conseguia chegar lá. A partir desse momento, divorciou-se do Dr. Storck da Ode e dizia, e bem, então a solução final não é, isto é apócrifo, acabou-se. Está limpo. Nunca mais, ou quase nunca, a pobre Ode entrou nas obras completas de Camões. Aliás, em todas as edições que andam para aí no século XX, ela está omissa. E estão lá 2 poemas que são canções em vez de ser odes e que passam por odes e não são. E não é de confiar, tal. Vamos passar então à frente. Pronto. E então, o que é que se passava com isto do... primeiro vamos ver a questão da sintaxe, que falou Spencer e penso que também o professor também referiu, não é? A sintaxe dele é muito criativa. E isto, se calhar, é um eufemismo. Resulta do contacto com o latim, em que a ordem das palavras não tem importância nenhuma. Portanto, pode estar aqui, só que em português a ordem tem importância. Esse é que é o problema. E então, tanto conviviam com o latim, não é? Que depois faziam construções deste tipo. Qual primeira aurora vira, depois do sol, ela esqueça alguma hora. Se a aurora primeiro, ou seja, antes, visse a qual, que é a vossa fama brilhante, por um só momento, ela esqueceria, ignoraria depois, nesse mesmo instante, a do sol. Portanto, e isto quer dizer esta frase. Mas isto, como disse o professor Jung, tem que ser tudo desmantelado. Cortar em pedaços e voltar a pôr as palavrinhas noutra ordem. Esses são aqueles jogos que havia das palavras para as crianças para compor, não é? É preciso cortar tudo aos bocados para perceber, porque assim fica bastante mais difícil. Agora, isto para um falante nativo. Imagine-se um tradutor. Imagine-se um tradutor chinês. Portanto, estamos realmente a uma galáxia, não é? De distância. Ora bem, então o que é aquilo que o brilho do infante é maior que o do sol? Pois ninguém percebeu nada. O que é que o sol é o rei? O sol é o irmão. É o nome poético de Sua Alteza El Rei Dom João III. E nós sabemos isso de imediato, porque, lendo bem o poema, assim se interpreta, e também sabemos, por referências, se começarmos a ler a poesia da época, também vamos percebê-lo. Aconteceu que o príncipe Dom João Manuel, que é o filho de Dom João III e, portanto, sobrinho do infante Dom Luís, fez a mesma coisa, mas Francisco de Sá de Miranda pediu uma recolha das suas poesias. Ele mandou entregar 3 vezes, à medida que ia copiando, enviava para o príncipe, e cada uma delas também tinha uma carta de apresentação, tal como Camões fez aquela. Há referências iguais também ao Virgílio, mas aqui no sentido que os feitos do infante mereceriam Homero, e no caso do Camões, há as musas, há a fonte, que é a fonte de Castália, que havia em Delfos, não é a fonte que nós já temos do Parnaso, não é? Que ele usa a fonte do Parnaso, e aqui, em relação à comparação com o Sá de Miranda, o Camões diz o seu brilho é maior que o do rei. Quem deveria ser o rei é o senhor infante. Não é justo que tenha sido o segundo filho varão de Dom Manuel e não o primeiro. Ora bem, o mesmo diz Sá de Miranda. Portanto,
onde é que ele o diz? Não nos poemas que o príncipe lhe pediu, claro, mas numa dedicatória a uma écloga chamada Écloga Célia. Essa écloga é sobre a apaixonada de Garcilaso de la Vega, que era uma senhora famosa portuguesa, e ele dedica, talvez por isso, ao infante Dom Luís, por relação com Portugal. E nessa dedicatória, ele diz, quando será aquele dia em que à vossa grandeza a fortuna alargue a mão. Ou seja, quando virá aquele dia que sejais coroado rei de Portugal. Miranda escrevia em espanhol. Também há uma referência a Garcilaso de la Vega e também o sol em Miranda também é tido porque não tem muito brilho. Também diz que está amarillo e mal sereno. Portanto, não tem... não é sereno, é mal sereno, não é sereníssimo, não é poderoso, não é real, não é majestático. Portanto, também há insinuações nesta dedicatória a Dom Luís, pelo mesmo homem que também enviou versos a pedido de um outro nobre, do membro da família real, quando escreve ao infante Dom Luís também diz que, de certa forma, o que seria justo era ser aquele rei. Porque o infante Dom Luís era um patrono dos poetas, dos cientistas, das figuras intelectuais do seu tempo, a todos pagava, a todos protegia e todos acharam que realmente tinham nele um príncipe renascentista. Príncipe, uma espécie de Lourenço de Médicis português que lhes poderia dispensar proteção. Mas, porquê? Porque o infante também era poeta. Porque o infante também fazia sonetos. Porque também fazia peças de teatro. E por isso era um poeta entre poetas e entendia-se com os seus e podia ajudá-los. Portanto, todas estas insinuações nos permitem dar absoluta certeza que o Camões, quando diz ali que se a aurora visse o vosso brilho em vez do sol, já não traria a luz do sol para o reino, porque esse sol está muito baço, mas a sua luz, a sua do infante, para o reino. E, portanto, no fundo, seria o convite a que ele se tornasse rei. Penso que, vamos passar, pronto. Os feitos do infante obscurecem a luz do sol, que é o nome poético do rei seu irmão. A aurora não mais quisera trazer ao mundo a luz tênue de Dom João III. Muitos achavam que o infante era superior, é isso que eu agora tinha dito, porque o Dom João III mandou retirar das praças da África e, portanto, Zamora e Safim e depois Alcácer, Seguer e Arzila, e era um rei impopular porque aquelas praças tinham custado muito a Portugal a conquistar e foram abandonadas por ordem de Dom João III. Ora, Damião de Góis diz que o infante Dom Luís foi sempre muito obediente ao irmão e que nunca quis tomar o trono, não é? A qual obediência teve depois El Rei Dom João III, seu irmão, até à hora de sua morte, e entanto que não deixou de ser taxado e aconselhado de alguns que tivesse nisso outro modo. Ou seja, todos estavam a querer dizer ao infante para que ele, enfim, tomasse o trono de alguma forma e não obedecesse ao irmão. Na verdade, ele nem sempre obedeceu. Ele foi desobediente porque foi por desobediência das ordens do rei que tinha proibido de sair de Portugal que ele foi se juntar ao imperador na expedição contra Tunes e se tornou o herói da conquista de Tunes. Portanto, era esta a minha explicação de como é que uma ode desapareceu do cânon, como é que se vai enchendo esse saco de apócrifos, que tem inchado, não é? Tínhamos 600 composições na edição de Visconde de Jurumanha, 1860-69, agora aparecem a dizer, eles dizem que são 120, 115, 130, cada um é mais esperto que o outro porque corta mais, e então disse, não, eu sou mais exigente e edito ainda menos, e o saco dos apócrifos vem crescendo e isso tem que parar. Tem que parar de engordar esse saco e restaurar a Camões aquilo que é de Camões. E é isso que estamos a fazer também, estamos a rever o cânon, estamos a rever os textos, estamos a ver os manuscritos, estamos a traduzir para o chinês, que é o maior público leitor do mundo, que pode ter mais leitores para Camões. Estamos a fazer uma tarefa colossal, hercúlea, e em poucos meses, ainda por cima, e para a qual peço a vossa atenção, e que irá sair em breve, se esperamos,
e seja o começo depois das outras edições e do restante da lírica. Obrigado.